Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, e salve José, digníssimo esposo de Maria, sempre virgem. Bem, hoje eu vou falar com vocês um assunto polêmico sobre o Papa Francisco, né? O que Nossa Senhora, São José, o que o céu fala sobre o pontificado do Papa Francisco nas aparições de Carapicuíba. Peço a vocês que me ajudem no compartilhamento desse vídeo, uma vez que essa é a terceira vez que ele é gravado, né? Que eu tento gravar ele, e a primeira vez deu erro de gravação, segunda vez o YouTube está me causando uma restrição, né? E a restrição corta o alcance do vídeo e ele não é divulgado, então eu estou gravando ele por uma terceira vez. E a persistência junto da oração é que nos trará a vitória e que destruirá as forças do inferno. Então vamos lá. Nossa Senhora sempre falou dos papas nas aparições de Carapicuíba, e como vocês sabem, as aparições aqui tiveram início no ano de 1993. Então eu posso dizer que esse é o terceiro pontificado a qual, né, o arco das aparições faz parte. Primeiro João Paulo II, depois Bento XVI e depois Francisco. João Paulo II é um papa muito amado por Nossa Senhora, né? É citado em diversas aparições de Nossa Senhora, assim como Bento XVI também é citado como um homem tradicional. E Francisco também foi profetizado, falado nas aparições antes e depois de seu pontificado, né? Como eu disse nos vídeos anteriores, procurando ter uma mecânica um pouco diferente do que eu gravei, a diferença é que João Paulo II era um homem extremamente carismático e do povo, enquanto que Bento XVI já não era de um carisma atrativo mundano, ele era carismático no sentido de conhecimento científico da palavra de Deus, da ortodoxia da igreja, né? Então as pessoas que se cativaram, se entrelaçaram com uma proximidade maior com Bento XVI, fizeram isso mais pela questão intelectual do Santo Padre. Enquanto que Francisco é um papa mais popular mesmo pela questão de povão, por ter uma linguagem mais, eu diria, associada com o mundo, né? Com o globalismo. Foi em 2013, né, que Bento XVI renunciou para alguns, para outros foi retirado da cadeira de São Pedro. Aí fica a título, a crédito de cada um, que então, quando o Papa Bento fez o seu pedido de renúncia, né, notificou o povo que iria renunciar, que em uma aparição de São José, eu perguntei ao Santo Patriarca, né, o que seria de nós, o que nós deveríamos fazer, como nós deveríamos proceder naquele momento onde nós perdíamos, né, o Papa Bento XVI. Falando agora de um modo particular, Bento XVI sempre foi um papa muito querido por mim, né? Eu sempre gostei muito de estudar sobre doutrina da igreja e até por isso sempre fui muito próximo do Papa Bento XVI e de tudo o que ele representa para a nossa doutrina e para a nossa tradição apostólica, né? Então, o dia da renúncia dele, pelo menos para mim, foi um dia de grande tristeza, né? De grande tristeza, porque conforme as próprias aparições manifestavam, Bento XVI era o guarda da tradição, né? Vocês podem pesquisar depois na internet que em uma aparição aqui, Santa Generosa vai nos dizer que enquanto Bento XVI estivesse no comando da igreja, a carroça estaria ainda, né? Os arreios da carroça ainda estariam na mão do cavaleiro, enquanto que quando
Bento XVI saísse do governo da igreja, esses arreios, né, esse controle da carroça estaria desgovernado. Mas voltando ao Papa Francisco, que é o tema desse vídeo, né? Então, São José, vendo a minha preocupação, atendendo a minha pergunta, me disse que Francisco seria Papa com Bento XVI, que Bento XVI continuaria lúcido nas questões de fé e de doutrina, ou seja, seria responsável pela manutenção da fé e da doutrina, enquanto que Francisco assumiria uma espécie de igreja política, social. São José disse que com uma mão Francisco faria obras de ouro e com a outra faria obras de bronze, e fez um adendo que essas obras de bronze seriam realizadas em plena consonância aos cardeais, né? E diz que a gente deveria rezar por ele, né? Porque era uma ação da misericórdia de Deus, né? Esse tempo que nós vivemos hoje é uma prorrogação da misericórdia de Deus, a fim de que muitos que ainda podem se salvar não se percam, né? Se salvem, venham a alcançar a salvação. E então Nossa Senhora, nas aparições posteriores, veio a falar de Francisco algumas vezes, São José também, sobretudo pedindo que nós não esquecêssemos dele em nossas orações, porque o papel dele era importante e Nossa Senhora sempre disse que a gente deveria rezar por ele, para que o Espírito Santo conduzisse em sua caminhada e ele fizesse bem, né? Trilhasse bem a sua jornada como Santo Padre, como representante de São Pedro. E de lá para cá eu já ouvi muitas coisas, né? Supostas revelações de outras aparições, onde o povo fala muito mal do Papa Francisco desde o início do seu pontificado. E é notório dizer que Francisco conseguiu, né, ao longo dos anos, sobretudo agora nos últimos anos do seu pontificado, cometer alguns erros graves. Eu não digo doutrinários, porque nenhum deles foi dito, feito de fato como Papa, né, como magistério da Igreja, mas com seus exemplos e com algumas das suas falas soltas, onde ele expressa a sua opinião como pessoa, Francisco cometeu alguns erros que poderíamos dizer assim, contrariam a doutrina da Igreja. Porém, ainda não houve, pelo menos não até esse momento, nenhuma manifestação de Francisco, diretamente falando, onde ele haja como magistério, né, com a força do magistério de Pedro, e diga algo contra a doutrina da igreja ou contra o magistério da igreja, né? A gente pode visualizar isso muito claramente no que se refere ao sacerdócio, a questão da vocação sacerdotal, que não deveria admitir homossexuais, e etc. Eu não poderia dizer aqui que me preocupe, que gosto de Francisco e que todas as suas ações são validadas por mim, porque eu estaria mentindo, né? Eu sou mais alinhado com o pensamento, com o modo de lidar com a igreja e a doutrina com que Bento XVI fazia. Mas a gente sabe que Bento XVI, né, a ação de Bento XVI na igreja se tornou, eu poderia dizer, insustentável, não só por causa do Bento XVI, mas porque a fumaça do diabo já estava na igreja, né? Lá na aparição de La Salette, em 1846, Nossa Senhora já dizia que algumas casas de Deus de oração, que a igreja já tinha em alguns lugares muitas flores podres e murchas, né? E mais tarde esse efeito de ação do diabo, né, do pecado dentro da igreja, só viria a se intensificar com o Concílio Vaticano II, que não é um concílio como os demais, né, com a mesma força dos demais,
e que também atribuiu uma linguagem, eu diria, uma retórica que nos dá um entendimento conforme a gente quer do que está escrito ali. Não é uma doutrina direta, irrefutável, indiscutível, né? O Concílio Vaticano II, assim como os documentos de Francisco, são ambíguos, né? Eles têm um modo de falar com o povo que deixa dúvidas, né? Mas é claro que isso é um efeito, sim, da apostasia e é efeito, sim, nosso, da nossa própria desobediência a Jesus e a Nossa Senhora nas aparições, que desde há muito tempo, como eu citei, a aparição de La Salette é de 1846, vinha pedindo para nós rezarmos pelo clero e vinha alertando-nos a respeito disso que estava se delineando e que, todavia, a gente pode dizer que meio que ignorou a voz de Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora, e com a falta de oração, não veio só a Segunda Guerra, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas veio uma outra guerra que Nossa Senhora fala muito nas aparições, pelo menos aqui, que é a guerra cultural, a guerra intelectual, onde a gente perdeu, como cristãos, a nossa identidade. Como católicos, perdemos nossa identidade, né? Moldamos um Deus, uma religião, uma igreja católica de acordo com a nossa visão de mundo, né? E é por isso que tantos sacerdotes e até bispos estão tão perdidos e confusos. E a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, de Akita, vai se cumprindo, onde padres estão contra padres, bispos contra bispos e cardeais contra cardeais. E Francisco é um fruto desse grande plano, dessas forças ocultas que lutam contra a nossa igreja desde há muito tempo, não só na ordem espiritual diretamente pelos demônios, mas por pessoas que são a ele consagradas, né? E é uma batalha que ainda teremos longos anos, uma longa jornada para trilhar. Então, quando Francisco é eleito, já no seu primeiro pronunciamento, ali na sacada, né, quando nos é dado o Papa, apresentado o Papa, né, habemus Papa, já temos um Papa, Francisco vai dizer que parece que seus irmãos cardeais o foram buscar no fim do mundo. E ele também se disse bispo de Roma, né? Como quer dizer que não era bispo do mundo inteiro, não era o bispo, né? Ou seja, não era o Papa. São falas bem curiosas que vão nos voltar à pessoa de São José no que se refere aos cardeais, né? A suposta máfia de St. Gallen, onde alguns dizem que Francisco já havia sido eleito, né? Foi eleito por um, abre aspas, conclave, fecha aspas, criado, onde Francisco já havia sido eleito como sucessor de Bento XVI, também nos trariam à vista essa mensagem de São José, que fala que ele estaria alinhado com os cardeais, né? Que os cardeais seriam a força de Francisco, né? Uma das forças de Francisco. Porque é importante lembrar que todo sucessor de São Pedro, todo sucessor de São Pedro, seja ele um bom papa ou mau papa, que já tivemos alguns bem ruins ao longo da história da igreja, são assistidos pelo Espírito Santo quando falam em questão de magistério, né? É nisso que está enquadrada a lei de infabilidade, né? O dogma de infabilidade papal. Fora disso, no seu dia a dia, tomando um café, visitando um parente, numa padaria, numa conversa com um jornalista, muitas vezes Francisco não fala como magistério, né? Como o defensor, o guardião do magistério. Ele fala como pessoa, ele fala como bispo da Argentina, né? O bispo de Buenos Aires. Ele fala como Jorge Mário Bergoglio, ele não fala como Francisco. É por isso que as suas falas muitas vezes são tão controversas, né? Porque como magistério, né, que é a mão que faz obras de ouro, é o Espírito Santo quem fala. E o Espírito Santo não comete erros, né? Então, quando ele fala
munido da tradição, a própria tradição barra Francisco de falar o que a gente poderia dizer de ataques ou de desdém à religião, à tradição de sempre. Mas já quando ele fala numa entrevista, numa conversa privada, ele fala como Bergoglio, né? Como Jorge Mário Bergoglio. E não é infalível. E é por isso que comete tantos erros e que as suas falas, sejam elas acrescidas, né, manipuladas ou não, porque ele fala coisas que são sim aumentadas, mas são aumentadas porque são coisas que ele disse, né? São coisas polêmicas que ele retratou, que ele nos trouxe. E essas falas contrariam o magistério, como vem acontecendo, né? Eu comentei recentemente que se toda vez que o Papa Francisco fala algo que for polêmico, eu tiver de falar sobre Francisco, explicar as mesmas coisas que Nossa Senhora disse todas as vezes, isso tornaria algo para mim cansativo, como já está. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para vocês entenderem que Francisco está realizando hoje na igreja exatamente o que ele deve realizar e nada além disso. E a nossa missão é rezar por ele, né? Para que ele se mantenha íntegro, para que o Espírito Santo o ilumine. E isso não é um benefício só para ele, para que a gente queira que ele viva bem, para que ele se salve, mas é porque muita gente olha para Francisco, né? E deveria ser assim com todos os católicos, vê nele o sucessor de São Pedro, vê nele um modelo a ser seguido, e a sua voz, seja ela de anúncio do evangelho ou anúncio de uma ideia do próprio Jorge Mário Bergoglio, ela é endossada, né, para criticar a igreja ou para alimentar ideologias que vão contra a fé da própria igreja. Então é por isso que nós devemos rezar por ele, estarmos com ele na oração e pedir a Nossa Senhora, São José, sobretudo, que guarde a Francisco e que o conduza. Uma outra coisa muito importante que São José falou sobre o Papa Francisco e que eu não posso deixar de citar aqui é que Francisco era seu devoto. Não sei esse grau de devoção, São José não me disse e de fato não me interessa, mas São José disse que Francisco era seu devoto, era fruto de uma mentalidade moderna, assim como sua congregação, né? Sobre a questão da devoção a São José na pessoa de Francisco, isso fica claro para a gente em dois momentos específicos, quando Francisco pede que logo após o nome da Santíssima e Bem-aventurada Virgem Maria, São José seja citado no ato da consagração do Santíssimo Sacramento da Eucaristia na missa, e também quando Francisco fala da sua devoção para com São José Dorminhoco, o São José adormecido, dizendo que a gente devia fazer nossas orações e preces e pedir a São José que sonhasse com elas, né? A fim de que, com esse ato de sonhar com as nossas orações, entre aspas, né? Esse sonhar, São José intercedesse junto a Jesus e a Maria pelas nossas intenções e sonhasse conosco, né? Diante de Deus. Já com relação a questão de mentalidade e de congregação do Francisco, a gente sabe que a congregação da qual ele faz parte, né, assim como toda a geração de padres, bispos e cardeais formadas aí nessa leva de Francisco, já estão fortemente movidas pelo Concílio Vaticano II e por essas ideias que eu poderia chamar de revolucionárias contra a tradição da Santa Igreja. Então, São José nos deu todos os traços do qual seria o novo sucessor de São Pedro, né? Sobre a questão de se Francisco é Papa ou não, eu acho que isso já ficou claro quando eu digo que ele é sim Papa, porém São José havia deixado muito claro que enquanto vivo, Bento XVI de algum modo seria guardião da doutrina e da fé, enquanto que Francisco seria um homem político.
Diante de tudo isso que eu disse a vocês agora, eu acho que fica muito claro essa questão de que, de fato, Francisco está cumprindo tudo o que São José disse aqui nas aparições de Carapicuíba, ainda mesmo antes de assumir o trono de São Pedro, né? E é por isso, inclusive, que muitas vezes eu me chateio com algumas pessoas quando especulam muito sobre o Papa ou causam confusões, atritos, murmúrios com tudo que ele faz ou que a mídia disse que ele fez, porque tudo isso já nos foi revelado. Então, diante disso, né, só quero complementar da seguinte forma: a nossa igreja ela vem sendo enfraquecida ao longo dos anos, repito, por um grande plano satânico, onde os inimigos da igreja, vendo que já não poderiam vencê-la de fora para dentro, né, invadir, né, conquistar as muralhas de Jerusalém da Santa Igreja, então passaram a atacar a igreja de fora, ou melhor, deixaram de atacar a igreja de fora para estar dentro dela, se instalar dentro da Santa Igreja, né? Como um verdadeiro cavalo de Troia, foi assim que esse grande plano foi se desenrolando, com a introdução de falsas vocações dentro das congregações religiosas e sacerdotais, tanto de esfera secular como religiosa. Padres, né, seminaristas que se tornaram padres, que se tornaram bispos, que se tornaram cardeais, que não são comprometidos com a igreja, com a tradição, com a moral, com o que é de Deus, mas unicamente com a sexualidade, o globalismo, o aborto, e tantas outras coisas mais que Nossa Senhora denuncia ao longo desses séculos, em todas as aparições até chegar aqui em Carapicuíba e nas demais aparições onde ela ainda está presente. Esse enfraquecimento que Satanás foi causando de dentro para fora na igreja, como um cavalo de Troia, está minando as paredes da igreja até apodrecê-las, né? Algumas delas, inclusive, já começaram a ruir. Porém, os pilares principais da devoção a Nossa Senhora e a São José, o demônio jamais conseguirá destruir, né? Um grande exemplo desse enfraquecimento da igreja está nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora, onde Francisco faz um exorcismo, entre aspas, na Praça de São Pedro, uma cena muito curiosa que foi muito divulgada, amplamente divulgada na época, onde nitidamente a gente percebe que há uma ação espiritual ali. Francisco faz a oração por aquele homem, ele que por alguns instantes se debate ali, tem algum atrito, mas esse ato de Francisco de orar, de rezar por aquele homem, não o liberta da ação do diabo ou daqueles demônios que estão no corpo daquela pessoa, né? Até nisso o demônio ganhou, porque enfraqueceu o ritual romano, né, de exorcismos. E existem dioceses, como a minha própria diocese de Osasco, onde não há um único exorcista sequer. É como se o diabo não existisse e como se não fosse necessário que toda diocese tenha um ou dois exorcistas para atender a demanda do povo. Então, Francisco é sim fruto dessa modernidade, dessa igreja moderna, dessa igreja política. E nós veremos sim grandes horrores acontecerem ainda nesse pontificado e no pontificado posterior, porque São José e Nossa Senhora falam sim de um sucessor para Francisco não muito distante, que fará de algum modo com que a gente tenha saudades deste pontificado. Por Francisco, nossas orações, assim como por Bento XVI, Nossa Senhora pediu para que nós rezássemos muito por ele, porque ele é como uma grande luz de uma vela que lentamente vai se apagando.
E como o próprio São José falou, ele mantém a igreja, mantém o magistério. Ele é esse símbolo, eu poderia dizer, da igreja remanescente, né? Não dizendo, repito, que Francisco não seja papa, mas Francisco, de fato, em grande parte das suas ações não fala a linguagem tradicional da igreja, e por isso muitos católicos se sentem, eu diria, que abandonados. Então, enquanto Francisco faz isso, Bento XVI é um alento, né? Ele realiza uma paternidade sobre nós, que também é uma coisa que São José já havia dito desde o ano de 2013. Né? Um seria um homem mais político e o outro permaneceria com magistério. Então, rezemos por eles, rezemos por Francisco, rezemos pelas vocações, pela conversão e santificação do clero, para que desse modo o coração de Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus triunfem na igreja e nos corações. Rezemos pelo Santo Padre, recomendando-o ao patrocínio de São José, protetor da Santa Igreja. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai e protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Reinai em nós, ó José, para que por vós venha o reino de Maria. Mãe da paz e Senhora do amor, salvai a Igreja e ao mundo inteiro. Peço mais uma vez que vocês curtam esse vídeo, compartilhem ele com as pessoas da igreja, os irmãos, e comentem, né, esse vídeo se vocês quiserem perguntar algo especificamente sobre Francisco, sobre esse pontificado, algo que talvez eu não tenha abordado, ou que vocês queiram ter maior conhecimento do que eu falei, me perguntem, tá bom? Prometo que vou fazer outros vídeos iguais a esse, né, semelhantes a esse, no sentido de falar um pouco mais sobre algumas questões, até mesmo sobre as mensagens de Nossa Senhora, para esclarecê-los, tá bom? Rezem por mim, rezem por meus colaboradores e fiquem bem, tá bom? Louvados sejam os sagrados corações de Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados.